Olá, bem-vindo ao canal Ela.com Você. Pessoal, hoje eu vim aqui só para falar para vocês rapidinho sobre o deserto, sobre atitude. Atitude no deserto é você entender que você pode ter informação de tudo, ter informação de como você tem que estar na dependência do Senhor, de como você precisa entender que Deus é todo soberano, como você tem que ir na igreja, tem que orar, tem que jejuar, mas tem uma coisa que vem de dentro do seu coração, colocar na sua mente, no seu coração: perdão. Você pode fazer todos os passos, tá fazendo tudo, tá posicionado, tá orando, tá buscando a restauração. Você pode estar diante do Senhor todos os dias, sabe? Mas existe essa situação. Você tem que perdoar o cônjuge em primeiro lugar. E você também tem que perdoar o OM ou o OH, né? O outro homem ou outra mulher. Por que você tem que perdoar? Deus, ele trabalha com o princípio da graça, da misericórdia. Sabe, eu acho interessante as pessoas, elas gostam muito de vir conversar comigo e a primeira coisa que elas fazem é a queixa. A queixa vem da seguinte forma, presta bem atenção: ele me traiu, ele saiu de casa, ele tá com outra mulher, ele, ela, sempre é terceiros. Nunca ninguém chega falando, pra mim, nunca, ninguém chega falando de cara: eu errei, eu admito que eu tive a minha parte, sabe? É muito difícil isso acontecer. Mas quando você chega diante do Senhor, como é que você faz? Você não pede perdão, você não diz: pai, eu errei, Senhor, eu estou aqui de coração aberto, eu vou começar a caminhar contigo. E papai do céu não perdoa você, querido? Então, parte desse princípio que você foi pedir perdão a Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, e Ele já te perdoou, porque a característica do Pai é assim, ela é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor, né? Então, toda vez que chegarmos a Ele, com o nosso coração aberto, disposto a pedir perdão, né? Porque somos falhos, sempre vamos errar, nós somos pecadores, somos nascidos do pecado, né? Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós entendemos que Deus nos ama e Ele nos perdoa assim que pedimos perdão a Ele, quando você decidir encarar o seu deserto de frente, também dê um perdão para o seu cônjuge e comece a orar caso ele ainda esteja com AOM, tá? Ou OH, se for esposa, outro homem. Por que isso que eu tô falando? Porque Deus e o Espírito Santo não agem num coração cheio de rancor. Ele não age num coração que tem dor, que tem ódio. Deus não age nesse coração contrito. Deus primeiro ele tem que quebrar esse elo de maldade, de atrocidade, sabe, de perversidade, porque o sentimento que dá, a vontade que dá, realmente quando você descobre que você foi traído, é de matar, de dilacerar, de poder moer, fazer picadinho. É verdade ou é mentira? É verdade. A gente é humano, tem que falar. A vontade que tem é de trucidar, mas a gente não pode. Então, o primeiro passo é você pedir perdão para Deus, e o segundo passo é você ter a atitude de começar a orar por eles e pedir a Deus para tirar esse sentimento de rancor no seu coração. Porque tem gente que vem bater aqui, ó, no meu privado, fala comigo: olha, irmã, eu tô posicionada, eu leio a palavra, eu faço 4, 5, 6 horas de jejum, eu acordo de madrugada às 3 da manhã, mas não adianta, eu não saio do lugar, nada muda, eu não mudo, ele não muda. Por que não muda, querido? Por que não muda? Por causa do seu coração. Deus não age num coração cheio de rancor, Deus não age num coração repleto de amargura. A palavra diz que perdoar não é esquecer, é você se lembrar sem sentir dor. Perdoar não é você ter amnésia, você não vai esquecer, aquilo não vai ser apagado da sua mente, mas quando você se lembrar, você vai sentir amor e não dor. Então a gente tem que entender que o princípio de tudo não é só se posicionar, é liberar perdão. O Pai Nosso não ensina a gente a falar, né? Perdoai-vos uns aos outros à medida como eu vos tenho perdoado. E por que a gente não faz?
Então, se você se posicionar, ficar no seu deserto, andando para lá e para cá, achando que tá tudo bem, mas por lá no seu coração, lá no fundinho, bem no fundinho, tiver aquele rancor, não vai acontecer nada, querido. Você vai passar dias, meses, anos e o seu deserto só vai se prolongar. Não tem como você querer o perdão do Pai e não conseguir perdoar o outro. Se Deus que você não conhece, você não vê, pede perdão e te perdoa, por que você não consegue perdoar aquele que está ali? O Senhor fala, amar o próximo como a ti mesmo. Vai ficar, tem gente saindo e entrando dos grupos, sabe? E vivemos essa novela de repetição. Aí ele cai na fase, tropeça, tá lá na terceira, quarta fase e volta lá para a fase 1. Porque não liberou o perdão. Tem que liberar o perdão. Tem que ter a atitude de se posicionar e começar. E aonde começa isso? É quando você começa a orar. Porque quanto mais intimidade você tiver com Deus, você vai conseguir entender o que o Senhor quer para você. O que o Senhor quer para o seu coração, o que o Senhor quer para a sua vida. Porque o nosso processo, em primeiro lugar, vai restaurar a sua vida como pessoa, como ser humano. O primeiro a ser restaurado é você. Para depois mexer no cônjuge. Isso você tem que entender. Para depois mexer no outro. Você não pode chegar pedindo para ele, transforma, Senhor, muda. Não vai acontecer. Não é assim que Deus trabalha. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse mini vídeo. Ela.com você. Curta, ativa o sininho. Um beijo no seu coração.